no vale de Elá, posicionado para a batalha contra os filisteus. Olha só. Aqui conta a história que Saul tinha seu exército e o exército dos filisteus se levantaram contra o exército de Saul, ou seja, o exército do Senhor. O exército do Senhor, eles temiam a Deus. O exército dos filisteus não eram temente a Deus, eles não tinham Deus como seu Deus. Eles adoravam deuses estranhos, eles eram pagãos. E aqui conta que Saul com seus exércitos estavam posicionados para a batalha. De um lado, de uma colina, os filisteus, e do outro, Saul com seu exército. Aqui diz que eles já estavam posicionados para a batalha. Mas olha só o que aconteceu. O 3 diz assim: assim, os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas postas dentro de um vale entre eles. Ou seja, de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas, e no meio tinha um vale que separava eles, né? Então, o 4 diz assim: então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus, ou seja, do meio do exército dos filisteus, para enfrentar as forças de Israel. Ele era gigante, que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha, que pesava cerca de 60 quilos. Olha só, o homem era gigantesco. Se for comparar com os homens de hoje, que a média é 1,70 m, por aí, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, este homem batia aí 2 homens brincando, né? A altura. E ele carregava deixa eu ver aqui. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança era enorme, parecida com um eixo de tear, e a ponta do ferro da sua lança pesava cerca de 7,2 kg. Imagine aí, só a ponta da lança pesava 7,2 kg. Os soldados, 200 gramas, adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul. Vamos resolver esta questão. Ou seja, eles estavam ali, a batalha já, eles estavam prontos já para entrar em batalha. O exército dos filisteus contra o exército de Israel, o exército de Saul. Só que um homem que se destacava entre eles, que era o Golias, aquele homem gigante, ele saiu do meio daquele povo, do exército dele, e foi para a frente do exército dos filisteus, de Israel, e começou a dizer: vamos resolver essa questão? Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Ou seja, ele estava fazendo uma proposta. Você não precisa lutar um com o outro. Por quê? Se nós olharmos assim, você vê que os dois exércitos estavam preparados, posicionados. Se eles fossem lutar uns com os outros, com certeza o exército de Israel tinha grandes chances, porque ia lutar uns com os outros, e enquanto eles lutavam, talvez quando eles começassem a ganhar a batalha, eles podiam ir todos em cima do gigante e derrubar. Seria até fácil, né? Aparentemente pensando assim. Só que um soldado, aquele soldado gigante, se levantou e disse assim: não, eu vou enfrentar
eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu quero que se levante um soldado só do meio desse exército aí para lutar comigo. Vocês não precisam lutar uns com os outros 2 exércitos. Basta se levantar um dos soldados de vocês e nós vamos lutar. E aquele que ganhar, se eu ganhar, vocês vão ser escravos dos filisteus. E se os israelitas ganhassem, eles iam ser escravos deles, né? E o que é que aconteceu? Quando aquele povo de Israel ouviu aquela proposta, gente, aqui diz que eles já estavam postos. Aqui no versículo 2, né? Diz assim: que eles já estavam posicionados, o exército de Israel já estava posicionado para guerrear, para entrar naquela batalha. Só que quando um se levantou, o que aconteceu? Aqueles soldados todos murcharam, tremeram de medo. Saul começou a ficar muito medroso também. Por quê? Porque ele olhou para o seu exército talvez e não viu um homem na altura do gigante. E eles tremeram de medo. E o tempo passou e foi passando os dias e aquele gigante começou a desafiar. Todos os dias ele ia para a frente do vale e começava a afrontar aquele povo do exército. Não tem nenhum de vocês aí que possa se levantar para lutar comigo? Basta um. E começou a desafiar. E os dias foram passando. Aqui conta que foi 40 dias de luta, ou de afronta. Só que, o que a gente pode tirar de lição aqui? Que aqueles homens, quando eles olharam para aquele homem, eles falaram: não, ele com essa espada de 7 quilos na mão, a ponta da espada pesa 7 quilos. Se ele for em cima de mim, já pensou? Porque com certeza era tudo a metade da altura dele. Eu destruo. Já pensou? Uma pessoa numa altura, eu diante de uma criança, é fácil dominá-lo e destruir. E eles, quando se olharam que não tinha ninguém à altura, ficou com medo, medroso. Só que existia um rapaz que estava lá no campo, que era Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, e o seu pai resolveu mandar Davi ir levar alimentos, levar algumas coisas para para os 3 irmãos de Davi que fazia parte daquele exército. E quando Davi chegou lá, ele entregou os mantimentos que seu pai enviou para os seus irmãos, para os seus 3 irmãos, entregou lá na tenda que ficava a alimentação com certeza, e resolveu dar uma espiadinha no que estava acontecendo, porque quando ele chegou, ele viu que tinha um homem gritando, desafiando aquele exército. E aquilo deve ter chamado a atenção, porque ele disse: é uma luta entre exército. E eu não estou vendo isso, eu estou vendo um homem desafiando um outro homem. E Davi correu para o meio daquele povo para ouvir melhor. E quando ele chegou, os irmãos dele disseram assim: o que é que você está fazendo aqui? Você veio curiar a batalha, você não veio fazer coisa nenhuma, trazer nada para a gente. Você veio e foi assistir a guerra. Você veio e foi participar para ver o espetáculo. Porque, imagina aí, Davi, um menino que não tinha sido nem convocado para estar ali, estava ali naquele meio. E quando Davi chegou, ele olhou com olhos diferentes para aquela situação. O que é que Davi olhou e viu? Ele olhou com os olhos espirituais. Porque aqueles homens, eles estavam vendo toda aquela situação. O exército de Israel estava achando que ele estava competindo, afrontando eles mesmos. Só que quando Davi chegou com uma visão, totalmente com outra visão, que ouviu que aquele homem estava falando, ele não ouviu só ele falando assim: não tem homem aí no meio de vocês não que possa lutar comigo. Ele ouviu uma palavra que lhe chamou a atenção, que foi assim, que ele estava desafiando não só eles, mas o Deus deles. E aí Davi disse: que negócio é esse?
Eu vou prestar atenção aqui, porque eu estou vendo que ele não está desafiando só o povo, ele está desafiando o nosso Deus. Que é isso? Ninguém vai fazer nada. Acho que ele ficou indignado naquele momento, né? Porque já pensou? Enquanto estava desafiando os homens, tudo bem, mas ele começou a desafiar o Deus, o próprio Deus. E aí, olha o que aconteceu. Davi disse: enquanto ele está desafiando os homens, é uma coisa. Agora, desafiar o meu Deus. E Davi já tinha muita experiência com Deus. E ele sabia o que o Deus dele era capaz. E Davi começou a perguntar: por que vocês não vão lutar contra ele? Ele está desafiando o nosso Deus. E aqueles homens começaram a explicar: não tem ninguém na altura dele não, rapaz. Olha o tamanho do homem, olha o nosso tamanho aqui. Quando a gente for com nossa espada, ele vem com uma de 7 quilos só. Detona a gente aqui. Não tem nenhum a altura deste homem. E Davi disse assim: eu vou lutar contra ele. E foi. E foi fazer a proposta e conversou com Saul. E Saul permitiu que ele fosse lutar, né? E olha só, o que é que eu entendo aqui dessa palavra. Ele foi até Saul, no versículo 38, diz assim, versículo 38 do mesmo livro, de Samuel 17. Deixa eu olhar aqui. Versículo 38. Diz assim: Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Olha só, Davi foi diante de Saul e se prontificou a lutar contra aquele gigante. Saul disse assim: não, você não pode estar e sem o fardamento, que todos aqueles que faziam parte do exército já estavam com certeza vestidos, não tinha nenhuma do tamanho de Davi. E Saul cedeu a sua armadura para Davi. Davi se vestiu todo e disse: eu vou enfrentar. E quando ele se deparou com aquela vestimenta, ele disse: não, com essa armadura toda eu não saio do lugar, quero não. E começou a tirar. O que eu entendo disso aqui? Que diante das situações que se levantam contra nós, tem coisas que nós temos que nos despir de nós mesmos. Tirar a nossa armadura, aquela armadura que você se acha que pode, aquela sua força que você diz: eu vou lutar. Não, ele se despiu do seu eu e disse: não, eu vou lutar com minha própria armadura. O que nós tiramos disso? Lá em Efésios 6:10 diz o quê? Que ele estava com um olhar espiritual, que ele se despiu de toda aquela armadura e ficou do seu jeito, lutando. Disse: não, agora eu vou lutar do meu jeito. Se desfez. Por quê? Porque ele percebeu que não era uma luta qualquer, era uma luta espiritual. Porque ele estava desafiando o Deus dele, né? Era uma luta espiritual, era contra o Deus de Israel. E Davi não se contentou, ele se despiu daquela armadura que o rei lhe deu. E trazendo para nós hoje, tem coisas que a gente quer lutar com nossas próprias vestes, ou que quando você vai ouvir alguém diz: faz assim, querendo te dar as vestes, as armaduras, querendo te, né, vai, age assim, age aqui. Davi não, Davi se posicionou e disse: não vou com essa veste não, eu vou do meu jeito. Ele se vestiu com a armadura, como lá em Efésios 6:10 diz, que nós temos que nos vestir com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, né, com a espada, com os calçados. Então, trazendo para o lado espiritual nosso, Davi estava enfrentando uma luta espiritual,
naquele momento. Ele se despiu e se vestiu com a armadura de Deus. É o que eu e você temos que fazer. Nos vestir com a armadura. Aquela armadura que está lá, que está lá escrita em Efésios 10. Vamos ler para a gente ter uma visão? Efésios 10. Olha só o que Efésios 10 diz. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Era o que Davi estava enfrentando agora. Ele não estava enfrentando só um Golias, um ser humano. Ele estava no meio de uma guerra espiritual. E ele se despiu daquelas vestes que Saul lhe deu e se vestiu com a armadura de Deus. É o que eu e você devemos se vestir com essas armaduras que está à nossa disposição, que diz aqui que nós temos que nos vestir dessas armaduras. Olha só, olha o que é que ele diz aqui. Pois isto, no 13 diz assim: por isso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Foi a posição que Davi exerceu, ele se posicionou. Se vestiu com toda a armadura de Deus, com a confiança que ele tinha em Deus, e foi a armadura de Deus com permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É o que Deus disse para mim e para você. Diante da situação que você está vivendo, seja ela qual for, se vista com essa armadura aqui, de Efésios 10, 6, 10, que você vai estar capacitado para vencer qualquer gigante que se levantar contra a sua vida. Davi se vestiu da verdadeira armadura e foi enfrentar o gigante. Por quê? Porque nossas armas não são carnais, né? Já está escrito lá em 2 Coríntios 10, 4, que diz que nossas armas não são carnais, não é mesmo? Deus, e aí eu comecei a pontuar aqui e eu coloquei assim: Deus não nos deu espírito de medo. Davi viu todos aqueles soldados com medo, mas ele enfrentou. Por quê? Deus não nos deu espírito de medo. E 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, né? Há pessoas que vão querer minar a sua fé. O outro ponto que eu coloquei aqui. Por quê? Olha só. Lá no versículo 33, olha só o que Davi ouviu da boca de Saul. Olha, Saul disse no versículo 33, Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um grande guerreiro desde a sua mocidade. O que eu quero dizer com esse versículo? Há muitas pessoas que diante da situação que você está vivendo, e você confiando ali no Senhor, fortificado, sabendo, vestido com as armas de Efésios 6:10, prontos para lutar, para vencer. Mas existem pessoas que às vezes se levantam contra mim, contra você, dizendo o que você deve fazer, lhe colocando para baixo. Como eu coloquei, há pessoas que vão querer minar a sua fé. Davi estava pronto, decidido a lutar. Mas olha o que aconteceu. Saul chegou e disse assim: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E você é despreparado, rapaz. Golias, ele foi treinado desde jovem, ele está
pronto para guerrear e você nunca teve nenhuma instrução de soldado. Nunca não participa do nosso exército. Então é assim como que eu e você devemos se posicionar diante das lutas que se levantam contra nós. Estar firmes, nos vestir com as vestes de Efésios 6:10, né? E nos firmar, não dar ouvidos a coisas que podem minar a nossa confiança, a nossa fé em Deus. E outra, não ouça as vozes que se levantam contra você, para tentar minar a sua fé, para te desanimar. Porque Davi poderia ter desanimado com essa fala do rei. O rei chegar diante dele e dizer: você não pode, você é muito jovem. Golias já é preparado, quis desanimar, só que ele não deu ouvidos. É o que eu e você devemos nos posicionar e não dar ouvidos às afrontas, às investidas, às vozes que se levantam contra nós. Nos dias que nós vivemos hoje, há muitas vozes que se levantam. É a TV que está lá, que você liga, é só dizendo, a TV está lá ligada. O que você ouve o tempo todo é que a economia está só baixando, que as coisas vão aumentar, que o seu salário não vai dar para você se manter durante o mês. São informações, são tantas as vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia, que se a gente não tiver com nossos ouvidos conectados com Deus, nós acabamos nos desanimando. Há tantas vozes nesses dias que nós estamos vivendo. Esses dias eu estava no Pilates e o professor disse assim, eu faltei alguns dias, né, que eu viajei, e ele disse assim: o que é que aconteceu? Foi Covid, foi gripe? Eu já cheguei, ele já começou recepcionando desse jeito. O que é que aconteceu que você sumiu? Foi Covid, foi gripe? Eu falei: nada disso. Não foi nenhum. Não tive, não votei, em nome de Jesus. E aí ele ficou rindo, ele disse: porque quem não pegou, vai pegar. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Porque as vozes que nós temos ouvido nos nossos dias é isso. Quem não pegou essa gripe, quem não pegou a Covid, vai pegar, né? Porque o vírus está aí, né? Então são vozes que tentam nos calar, tentam nos botar para baixo. Mas nós que temos a palavra da fé, que temos as instruções do próprio Deus à nossa disposição, nós temos que fazer igual Davi. Não dar ouvidos a certas vozes que se levantam. Se Davi tivesse ouvido aqui Saul, ele teria desanimado e não teria ido lutar. Porque o que ele ouviu de Saul não foi palavras de incentivo, palavra: não, você vai conseguir, você quer. Porque ele chegou aí dizendo: não, eu vou lutar contra esse homem. E o que ele fez? Desanimou ele, né? Você é muito jovem, você é muito... Ó a altura do homem, ó a tua altura. E Davi não deu ouvidos. Então, a lição que eu trago para nós nessa noite, para mim e para você: não dê ouvido a certas vozes que se levantam no nosso dia a dia para tentar nos parar, para fazer que eu e você desista de vencer o nosso inimigo. Outra palavra que eu coloquei aqui: ouça a voz de Deus. E lá em Salmo 125, versículo 1 diz assim, que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É essa voz que nós temos que dar ouvidos. É essa voz que nós temos que conectar os nossos ouvidos, para que quando as situações vier, nós termos a palavra certa, a resposta certa para dar. E dizer: não, eu confio no Senhor. E a palavra dele diz que se eu confiar nele, eu me torno como um monte de Sião, que não me abalo com nada que se levantar contra a minha vida. E aí eu coloquei aqui também que Isaías 40:31 diz: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Olha que coisa maravilhosa. Você está se sentindo fraco? Tem remédio para você. Isaías 40, versículo 31, ele diz que há renovo para você. Então não há desculpa para você não poder vencer seu inimigo, vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida. E outra coisa, outra lição que eu tiro daqui: a postura de Davi. Davi decidiu confiar
no que ele já tinha colocado na sua mente. Eu vou lutar, e ele não voltou atrás. Nossa postura diz muito quem nós somos, em quem nós estamos crendo, né? O pastor, ele costuma dizer assim, que numa conversa, num diálogo que ele tem com as pessoas, ele já percebe logo se a pessoa está andando em fé ou não. E a postura que Davi teve aqui, ele nos traz grande ensino. Ele estava em fé, porque senão ele não ia, né? Então, é mais uma lição que eu tiro aqui. E Davi não ficou... Aquele grupo de exército podia ter pensado assim, se Davi foi lutar, nós temos até uma chance, porque se ele perder, a gente pode dizer, a gente perdeu a batalha porque foi um jovem, ele não estava treinado, né? Ele não estava treinado, então ele não lutou comigo, que era o mais forte. Aqui fala que os 3 irmãos de Davi, eles eram homens fortes, preparados para a guerra, né? E eles não se posicionaram, não se voluntariaram para ir ali enfrentar. Hoje eu vi um comentário de um irmão, num livro que eu estava lendo. Ele dizia assim, que ele acha muito interessante o futebol, porque na hora que está ali aquela hora de pênaltis, o técnico, ele se alegra quando um jogador se voluntaria, não sei se é essa palavra. Por quê? Porque ele não tem que estar escolhendo, você vai jogar, você que vai fazer o gol, você que vai chutar o pênalti. Ele gosta quando pessoas se voluntariam, os jogadores dizem, eu vou. Por quê? Porque ele sente que aquela pessoa está confiante, e ele acredita que se ele jogar, ele vai acertar. Não é igual ele escolher, fulana, você que vai chutar esse gol aqui. Aí a pessoa está lá inseguro, eita, tomara que ele não me escolha. Aí ele vai lá e escolhe. A pessoa já vai inseguro chutar o pênalti. Mas aqueles que se voluntariam, que levanta a sua mão e diz, ei, pode me colocar. Ele sabe que aqueles não vão errar o alvo, porque ele sente a confiança. Quando você se voluntaria, é um sinal que você está confiando que você vai vencer, que você vai acertar. E foi assim com Davi. Davi, ele se voluntariou. Ele disse, não, eles não querem, eu vou. Já tem 40 dias que eles estão aqui, que esse homem está afrontando, e nenhum do exército quis se levantar para enfrentar, eu vou. E nós temos que ser assim, confiar, e com fé que nós vamos vencer, porque se a gente for já de cabisbaixo, Satanás só está esperando você ir de cabisbaixo, que ele já está desconfiado, aí já vem, não vem nada confiante para mim. Isso aí vai ser fácil eu destruir. Mas quando você diz, eu vou vencer em nome de Jesus, eu estou aqui porque Jesus me levantou, e se levanta, ele vê a ousadia, a autoridade, a intrepidez que há, que ele ouve aquilo, ele diz, com esse aí vai ser mais difícil. Eu posso até tentar destruir, mas eu estou vendo que a postura dele está falando muito. Quando a pessoa toma a decisão de enfrentar a batalha, confiando no Senhor, não tem quem destrua. Foi como Davi se posicionou aqui dessa forma. E aí, olha só, outra coisa que eu anotei aqui, lembre das suas experiências com Deus. O que é que Davi, quando estava naquela conversa com Saul, que Saul disse, rapaz, tu é tão jovem. Davi se lembrou das experiências que ele já tinha tido. Então você precisa se lembrar, ter um acervo de experiências com Deus, para na hora que as situações se levantar, você lembrar, voltar lá e dizer, eu já venci a luta tal, eu já passei por situações parecidas como essa, eu já passei por situações que parecia que eu não ia vencer, e eu venci, pois essa agora eu também vou vencer. Quando você volta lá, começa a cavar, trazer à memória as experiências que você teve com Deus,
E quem sabe você está aí pensando assim, Lene, mas eu não lembro aqui de nenhuma experiência, uma experiência assim viva, forte que eu tive com Deus. Sabe aquela situação que você se viu e você olhou assim e disse assim, você passou e depois que você passou você disse, rapaz, foi pelo fio. Ali só pode ser Deus, só podia ser Deus na minha vida, porque se não fosse, eu não estaria aqui. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência. Que experiência maior do que essa? Você dizer, Deus me livrou, Deus me deu um livramento, foi tão grande, que ai de mim se não tivesse sido Deus. Isso são experiências. E Davi, ele buscou no seu arsenal de experiências com Deus. E mostrou para Saul, ele foi até Saul e disse assim, Saul, eu já tive algumas experiências. Ele começou a trazer à memória aquelas experiências que ele já tinha tido. Que ele já tinha enfrentado um leão, que ele já tinha enfrentado um urso. Olhando no olhar natural, eu gosto de assistir muito programa lá na Discovery. E passa muita luta de animais. Toda hora estou derrubando, gente. Desculpa. Lutas de animais, de leões. Eles derrubam búfalos. Animais que é o triplo do peso deles. Mas eles vão lá e destroem, matam. Eles se alimentam disso. Eles são tão fortes. Olhando com os olhos naturais, Davi olhou e buscou na sua memória as experiências que ele já tinha tido com Deus. E ele disse assim, eu venci um urso e um leão. Não foi com a minha força. Não podia ter sido com a força dele. Ele disse, eu tenho experiência com meu Deus, porque eu já enfrentei um urso e um leão. E eu sei que não foi eu sozinho. Não foi com a minha força, foi com a força do Senhor que eu destruí o leão. E ele contou para Saul, e Saul disse assim, agora você vai, pode ir. E ele foi lutar com o gigante. Então, eu e você temos que buscar essas experiências. Quando as lutas se levantarem contra você, você dizer, eu já passei por tantas situações e venci, essa também eu vou vencer. Faça como Davi fez. Ele buscou lá e disse, ei Saul, eu já tive uma experiência dessa, parecida com essa. Eu lutei com o leão, lutei com o urso e eu venci. Então, ele tinha tido experiências com Deus. E eu sei que você também já tem muitas experiências armazenadas aí com o seu Deus. Então, seja qual for a situação que você estiver enfrentando, olha lá nesse arsenal que você tem lá guardadinho de experiências que você já passou, que você sabe que se não tivesse sido Deus na sua vida, você não estaria aqui. E outra coisa que eu coloquei, lute com as armas que Deus te deu. É outra experiência de Davi. Davi, ele não quis ir com as armaduras de Saul. Ele lutou com suas próprias armas, com sua própria arma. Então não queira. Às vezes a gente se coloca, quando está no meio de uma dificuldade, a gente corre atrás de um irmão para orar pela gente, corre atrás do outro. Ei, você tem uma arma poderosa dentro de você. Use essa arma que o Senhor já colocou dentro de você para destruir todos os gigantes que têm se levantado ou que queira se levantar. Você tem uma arma guardada dentro de você que você pode destruir. Você não Nós estamos aqui, hoje é um culto de oração. Se você tiver um pedido de oração, qualquer situação, nós estamos aqui para isso. Aqui é um local de comunhão, onde nós trazemos sim problemas para orar, para que nós juntos, em unidade, em comunhão, orarmos por situações. Mas no momento de aflição que você tiver, só você e Deus, não vai dar tempo de você clamar e correr para a igreja, ligar para o pastor. É você e Deus. Então lute com as armas que você tem. Davi não precisou lutar com as armas de Saul, do exército não. Ele usou a arma que ele tinha. E o que eu achei interessante, que eu anotei aqui, que Davi, ele correu, foi para o ribeiro procurar pedras lisas, que quando ele esticasse aquele, eu acho que era um badode, né?
Nos dias de hoje deveria ser um bulldog. Então, ele foi procurar as pedras certas. Aonde? No riacho, no ribeiro. O que significa o ribeiro? Significa o próprio Deus, né? Que nós podemos recorrer a esse ribeiro que está diante de mim e de você, que é o nosso Deus, né? Então Davi, ele correu para o lugar certo, foi lá, pegou, se encheu. É o que eu e você devemos fazer, mergulhar no Senhor, ir para o ribeiro que é Cristo, nos posicionarmos deles, nos fortalecer, porque quando nós nos fortalecer, a gente vai vencer, a gente vai poder enfrentar as dificuldades e vencer, né? Usando as armas que eu e você já temos dentro de nós, que é a palavra, né? Vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento, né? E outra coisa que me chamou a atenção aqui no versículo 45, a gente vai, vou acelerar aqui, viu, gente? No versículo 45, olha o que diz aqui. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele teve um discernimento espiritual aqui. Ele não foi lutar com suas próprias forças. Ele não visou o homem, ele visou o próprio inimigo na vida, o próprio Satanás agindo através da vida de Golias. Então, nós temos que ter esse discernimento também. Na hora que as coisas se levantar, na hora que as situações se levantar, nós temos o discernimento espiritual para dizer: quem que está usando ele para agir dessa forma comigo? E com esse discernimento nós vamos saber resolver da forma certa. É espiritual essa luta, então eu vou ter que ir para o joelho, eu vou ter que ir para o ribeiro, né? É física. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos nesse corpo. Então, não é uma luta carnal. Você não tem que estar batendo boca com ninguém. Você tem o discernimento espiritual para discernir quem que está usando essa pessoa para trazer contenda para a sua vida, para o seu casamento. Quem está trazendo essa doença para a sua vida, que está te parando. Quem é? De Deus não é. É do inimigo. Então, você tem um discernimento dentro de você para identificar da onde está vindo essas situações, né? Então, outra coisa que eu tiro aqui, que Davi agiu com tanta fé, que é o que nós declaramos muito aqui, nós dizemos muito aqui: declare a palavra, declare o que você quer ver. Foi o que Davi fez aqui. Ele confiou e ele começou a falar o resultado que ele queria ver. É o que nós batemos tanto na tecla aqui. Nós somos da fé, nós precisamos declarar, não sair falando o que o mundo está dizendo. Aí eles querem distorcer a palavra e falam assim, como é aquele dizer, pensamento positivo, que o povo diz muito, começa a meditar em pensamento positivo, eles querem distorcer o que a palavra fala, que é fé. Só que a diferença do positivo, do pensamento positivo, é que é um pensamento vazio. E nós aqui, é um pensamento baseado em quê? Na palavra. Isso se chama fé. Então, quando você fala, declara: Pai, obrigada, porque eu já vejo o meu casamento totalmente eita, agora enroscou, restaurado. Pai, obrigada, porque eu estou desempregado, mas eu já vejo uma oportunidade de emprego. Pai, eu já vejo uma oportunidade de emprego se abrindo para mim. Pai, eu estou enfermo, mas eu já declaro a cura na minha vida. Eu já declaro que daqui uns dias eu vou estar subindo e descendo livre dessa doença. Começa a declarar, isso é fé. Porque a Bíblia diz que nós temos que fé é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos, né? É você falar o que você não está vendo, né? Isso é fé. E foi o que Davi fez aqui no versículo 46. Vamos ler? Versículo 46. Olha só o que ele disse aqui no versículo 46.
que eu coloquei aqui é que Davi já sabia o resultado final, que isso é fé. Davi disse assim: hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. E os soldados filisteus mortos eu darei e os soldados filisteus mortos, ou seja, Golias, eu darei as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Isso é fé, né? Porque ele falou, ele profetizou isso, ele declarou, ele fez essa declaração antes mesmo de lutar. É o que eu e você devemos fazer, começar a declarar. Declare a palavra. Você não vai estar falando palavras ao vento. Palavras ao vento é você começar a imaginar e pensar: eu quero construir isso, eu quero viver isso. Não, isso aí é palavra positiva. Ficar só falando, repetindo. Não, nós podemos repetir a palavra, que nos assegura. Assim como Davi disse assim: ei, quando o gigante Golias desafiou ele, ele começou a dizer: olha, eu vou fazer isso e isso com você. Hoje mesmo o Senhor me dará. É muita fé. Ele estava firme, confiante no que Deus ia fazer, né? Então, hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu matarei e contarei e cortarei a sua cabeça, e darei as aves do céu e os animais selvagens. Davi começou a contar, a declarar a sua vitória já. Tem muita gente que gosta de fazer culto de ação de graça nas suas casas, né? Eu já fui muito, já fiz na minha casa culto de ação de graça, mas eu tenho aprendido que culto de ação de graça é aquele que você faz antes de acontecer. Você está comprando sua casa, está querendo comprar sua casa, faz um culto de ação de graça antes, rendendo graças ao Senhor e declarando: Pai, obrigada, porque a sua palavra diz que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Está faltando um alimento na sua casa? Começa a cultuar o Senhor dizendo: Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Começa a declarar: Pai, eu estou enfermo agora, eu vou cultuar a Ti, dizendo que o Senhor já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Isso é um culto de ação de graça. O verdadeiro culto de ação de graça é aquele que você faz antes de acontecer, porque é ação de graça junto com fé. Porque quando você já está dentro da sua casa, toda bonitinha, e fazer seu culto é fácil, não é? Você já está vendo, já está realizado. É bom fazer? Mas começa a fazer diferente a partir de hoje. Começa a fazer seu culto de ação de graça diferente hoje. Começa a declarar antes. Começa a cultuar o Senhor antes de acontecer. Que o Senhor vai dizer: eita, ele está agindo em fé, eu vou pegar junto com ele. Porque o Senhor ama ver os seus filhos com essa confiança, com essa fé ativa. Ele vai dizer: não, ele está dizendo no meu nome, que ele abriu o armário lá dele, está vazio, e ele está dizendo: Pai, obrigado, eu te dou graças, eu te dou graças, porque eu já vejo pela fé, eu já vejo esse armário cheio, eu já vejo, e começa a declarar: Pai, eu vejo isso, que meu filho ama isso. Por exemplo, um iogurte. Todos os irmãos que gostam que seus filhos amam iogurte, amam as guloseimas. Não custa nada você ir lá diante do seu armário, diante da sua geladeira, abrir e dizer: eu declaro minha geladeira cheia de suprimento, que não falte nada para meus filhos. Pai, o desejo do meu coração é ver essa geladeira cheia com tudo que meu filho gosta. Começa a declarar antes de você ver. E acredite, vá com fé. E aí o Senhor honra, porque quando nós colocamos diante do Senhor com fé, Ele não vai te decepcionar, porque Ele vai dizer: Ele está falando a minha linguagem, porque a linguagem que move os céus é fé, né? E para encerrar, eu coloquei assim: nossas armas não são carnais. Se posicione diante das situações que se levantar. Procure o discernimento e veja: eu tenho que agir no Espírito, pelo Espírito, eu vou agir.
Davi, ele discerniu aqui, ele teve o discernimento que ele não ia lutar contra aquele Golias, com aquele homem. Ele teve o discernimento que aquele homem não estava desafiando os soldados de Israel, ele estava desafiando o próprio Deus. E Davi foi lá, venceu o gigante, ainda foi agraciado com tanta coisa boa, né? Porque quando ele venceu, antes disso ele disse assim: sim, e o que eu vou ganhar com isso? Tem alguma coisa aí? Aí o pessoal começou a dizer: não, quem ganhar essa batalha, quem vencer, vai casar com a filha do rei, vai ter os impostos todos pagos, não vão pagar mais impostos, tem tantas regalias que essa pessoa que venceu o gigante. Ele disse: eu estou dentro. Além disso, que é o meu Deus eu vou em nome do Senhor, é o Senhor que vai me ajudar a vencer, é o Senhor que vai comigo, eu vou vencer em nome do Senhor, ainda vou ter tudo isso de brinde. E ele foi confiando no Senhor, porque as armas de Davi não foram carnais, porque se ele tivesse ido com a sua força, ele não teria vencido. Mas ele foi confiando na força do Deus Todo-Poderoso, né? Então, que eu e você possamos nos posicionar, procurar ter discernimento para identificar o que está se levantando contra a minha vida. Porque aqui o Golias simboliza demônios, simboliza o próprio Satanás que se levanta contra mim e contra você. Há uma passagem lá, ou um livro que eu gosto de ler e eu posso indicar, eu não sei se aqui tem, que é a Autoridade do Crente. Tem uma passagem lá que Kenneth Hagin, ele conta que Kenneth Hagin é um escritor maravilhoso, ele já foi para a glória, mas ele tem muitos livros poderosos, né? E um que eu amo, já li várias vezes, é o livro Autoridade do Crente. E nesse livro ele conta uma experiência que ele teve com Deus, porque ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele teve várias experiências, algumas experiências com o próprio Jesus. Jesus, ele tinha visões abertas do próprio Jesus, e Jesus dava instruções a ele. Tira dos livros que você lê dele, você fica assim: meu Deus, que ensinamento é esse? Só podia ser o próprio Jesus ensinando, dizendo: escreve aqui, né? Totalmente inspirados pelo próprio Deus. E Kenneth Hagin, ele conta que ele teve uma visão aberta do próprio Jesus, e Jesus apareceu para ele e ficou numa certa distância dele, e Jesus começou a dar grandes instruções para ele. Começou a falar, instruir coisas, e ele ficou impactado quando ele teve aquela visão e começou a ouvir, e de repente, ele disse que no meio daquela conversa estava tão maravilhosa, ele atento a ouvir tudo que as instruções que Jesus estava lhe instruindo. De repente apareceu um macaco na frente dele, ou foi mais de um, não lembro, e começou a gritar, a zoar, gritava, que ele começou a atrapalhar aquela conexão que ele estava com Jesus. Ele tentava ouvir o que Jesus falava e ele não conseguia, e ele tentava de outra forma e não conseguia. Ele disse: puxa, Jesus não está vendo não esse macaco aí, grunhindo, gritando. Ele começou a zoar tão forte, aqueles, não sei se era mais de um, começou a gritar tão forte, fazer aqueles barulhos tão altos, que ele não conseguia mais ouvir a voz de Jesus. E ele se desesperou, e naquele momento ele se levantou e ele disse, repreendeu em nome de Jesus, e botou o macaco para correr. Na hora que ele repreendeu, o macaco se tornou em uns gatinhos, ou foi em um, ou foi em mais de um gatinho, e ficou rosnando igual gato, uns gatinhos. Aí ele olhou e disse, oxi. Aí ele começou a ouvir novamente as instruções de Jesus, e aí ele começou a conversar novamente com Jesus, e ele disse, Jesus, tu não estava vendo não? Que tinha aqueles macacos que estavam aqui entre mim e você, impedindo que eu ouvisse as instruções. E Jesus disse assim, não é mais comigo, agora é com você. Eu já te dei autoridade sobre eles. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Agora é eu e você que temos que nos posicionar e botar os gigantes que se levantam na nossa frente, aqueles demônios que se levantam para atrapalhar a nossa vida, nós temos que botar ele para correr, em nome de Jesus. E aí Jesus disse assim, a responsabilidade não é mais minha.
eu estou instruindo você para que você entenda que tudo que se levantar na terra é entre você. É você que vai resolver. Porque eu não vou estar descendo do céu para estar botando o diabo para correr. Eu já te dei autoridade para isso. E eu e você já temos essa autoridade. A Bíblia diz que o Senhor já nos deu autoridade de expulsar demônios, pôr as mãos dos enfermos e eles serem curados. Então nós já temos autoridade em nossas vidas, nas nossas mãos, para que quando a situação se levantar, nós exercermos, nos posicionarmos da forma certa. E essa palavra de Deus hoje para mim e para você é posicionamento. Essa palavra tem me cercado há muito tempo, posicionamento. Eugênia sabe que desde o início da igreja, o Senhor, eu sempre ouço essa palavra posicionamento. E hoje, eu não estava em condição de ministrar. E eu disse, Jesus, eu vou ligar para o pastor me substituir. Porque eu não tenho como ministrar hoje. Eu não tenho como ministrar hoje. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou, diante de umas situações que se levantaram? Eu digo, não vou ministrar hoje. E aí, quando eu comecei, eu digo, mas eu vou preparar. Se chegar na hora, não der certo, não der tempo, eu passo para o pastor. O pastor deve ter uma mensagem preparada lá, ou Orlando, eu vou pedir socorro a eles. E aí, no caminho, eu fiquei sabendo que o pastor nem aqui estava. Eu digo, eita, ia sobrar para o Orlando. Aí eu disse assim, aí quando eu comecei a preparar, no final, sem querer, eu escrevi posicionamento. Eu digo, posicionamento. Como que diz essa palavra? Me persegue. Então, era como se ela estivesse dizendo para mim, Lene, se posiciona aí agora, porque agora é você e sua fé. Tem que agir em fé, que vai dar tudo certo. E a palavra que o Senhor tem para mim e para você, diante de todas essas instruções, é posicionamento. Se posicione. Se posicione. O inimigo está se levantando, é você que tem que se levantar e dar ordem. Hoje eu estava conversando com um amigo, a esposa dele vem fazendo um tratamento, né, para engravidar, já fez a primeira inseminação, não deu certo, e hoje ele foi lá conversar comigo, e aí disse que tinha dado positivo, estava super feliz, mas que estava esperando fazer outro teste, fica fazendo, né, a cada 3 dias para ver se está indo bem. E eu disse assim, começa a declarar na barriga dela, porque você é o pai e ela é a mãe, ela tem autoridade sobre o filho. Então começa a declarar na barriga dela, vida. Começa a declarar, ele vai se gerar, esse feto não vai se desfazer, esse embrião vai gerar, e começa a declarar, é o que você deve fazer com seus filhos também. Seja a situação que seus filhos estejam passando, você como mãe e como pai, você tem autoridade sobre eles. Para se posicione e haja, se posicione e fale o que o Senhor já deixou escrito para você fazer. A ordem que Ele já deu para você, exerça a sua posição. A nossa posição hoje é botar o diabo para correr. Foi como Davi aqui venceu. Ele não venceu com sua própria força, ele venceu confiando no Senhor dos Exércitos. Às vezes as coisas se levantam contra a nossa vida e a gente fica igual outra história que tem, outra história não. Kenneth Hagin também conta num livro dele, ele diz assim que às vezes tem pessoas que ele conta uma história lá que tinha uma moça que ela todo dia, o ponto de ônibus era na frente da casa dela, e todos os dias ela ia para o ponto de ônibus para ir para o trabalho, e o cachorrinho dela ia atrás dela, e ela ficava lá no ponto de ônibus esperando. Quando o ônibus chegava, ela ficava, volta para lá, fulano, igual o meu, Bob, volta, e o cachorro ficava balançando o rabinho, brincando, querendo brincar, e ela, volta para lá. Mas quando o ônibus parava, o ônibus chegava que parava, ela dava uma ordem com ousadia, né? Ela se posicionava e dizia, passa agora. E aí o cachorrinho saía correndo e entrava. Então às vezes só precisa de que eu e você se posicione da forma correta.
né? Porque as coisas vão se levantar, vão continuar se levantando, mas nós temos que nos posicionar e exercer a posição que o Senhor já colocou para mim e para você exercer, né? Então tome posse dessa autoridade que o Senhor já colocou na minha e na sua vida. Então, se você está passando por alguma situação e ainda não resolveu, comece a cantar aquela canção que diz assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E daqui a pouco você vai estar cantando: já deu tudo certo, já deu tudo certo, porque você colocou sua fé em ação e já deu tudo certo. Que Deus abençoe a sua vida. E eu agradeço a cada um de vocês.